Agradecemos a qualificada exposição do professor Luca Mezzetti. Aviso que o ministro Og Fernandes precisou ausentar-se por alguns minutos, logo estará de volta e, temporariamente, assuma a presidência dos trabalhos. Quero cumprimentar nosso estimado presidente, ministro Francisco Falcão, os demais ministros aqui presentes, autoridades, e dizer que é um privilégio participar deste encontro, nesta mesa, com não apenas o professor Mezzetti, mas também o professor Luchetti, que logo também participará dos trabalhos, e também na companhia do jornalista Diego Scottegui, também um grande formador de opinião entre nós. Foi-me dada a incumbência muito honrosa de trazer alguma contribuição curta para fazer um breve paralelo ou um contraponto entre a realidade italiana e a realidade brasileira no combate à corrupção. E seria, evidentemente, um tema que demandaria uma análise muito profunda, mas eu trago apenas algumas observações no intuito de colaborar para algum debate posterior, me recordando, inicialmente, do início da nossa colonização, quando, em 1549, chega ao Brasil o nosso primeiro governador, Tomé de Souza, trazendo na sua comitiva o que seria o ouvidor-geral, Pero Borges, que era condenado pela justiça portuguesa. Este é o primeiro grande fato importante na história brasileira, no que diz respeito ao tema, e eu não precisaria enumerar tantos outros que, ao longo dos nossos 500 anos de história, rechearam o nosso passado, me fazendo recordar, como disse, de um filme, uma comédia, que está até em cartaz, cujo título é O Passado Me Condena. Se o passado condena o Brasil, o presente também não é auspicioso. Temos dados preocupantes, e agora saúdo novamente o ministro Og Fernandes, a quem restituo a presidência. E eu devolvo a palavra ao ministro Guedes. Obrigado. Mas, já que fiz essa breve interrupção, não poderia deixar de dizer que há homens que nos ensinam não apenas por suas qualidades intelectuais, mas também por suas qualidades morais, e pelo seu exemplo de vida. Eu me recordo quando tomei posse, na 6ª turma, o ministro Og era o presidente. E, embora tenha passado poucos meses ali na companhia de Sua Excelência, tive um grande mestre, alguém que, na sua plenitude, incorpora um brocado italiano, latino, que sempre tenho como referência: suave ter in modo, forte ter in ré. Alguém, portanto, que, com muita firmeza, expõe as suas posições, mas nunca sem perder a elegância. Esse é o ministro Og Fernandes. Mas dizia eu que o presente também não é auspicioso, porque o relatório de Transparência Internacional, publicado em 2014, que mede a percepção da corrupção de servidores públicos dos 175 países avaliados, nos coloca no 69º lugar. O número de presos por crimes contra a administração pública no Brasil, embora tenha crescido 133% entre dezembro de 2008 e dezembro de 2012, um aumento 7 vezes superior à população carcerária total, significa ainda nada além do que 0,5% da população carcerária do Brasil. Evidentemente que não estou fazendo nenhuma apologia à prisão, é um mal necessário, mas esses dados refletem muito bem de que maneira estamos ainda punindo a corrupção no Brasil. Estamos ainda longe de números
ideais, ou números que nos retirem deste patamar de constrangimento perante o cenário internacional. Mas se o passado nos condena e o presente não é auspicioso, eu diria, como bom brasileiro, que há esperança de um futuro melhor. E essa esperança pode ser, talvez, simbolizada pela superveniência recente de diversas leis que colocaram o Brasil, pelo menos do ponto de vista normativo, no primeiro mundo no combate à corrupção. Leis diversas, como a lei da responsabilidade fiscal, a lei de transparência, a lei da ficha limpa, e as leis mais recentes, a lei de acesso à informação e a lei anticorrupção, a lei 12.850, também ao lado da lei 12.846. Essas novas normatizações nos permitem, ao menos do ponto de vista legislativo, normativo, ter a esperança de que temos agora instrumentos para um efetivo combate à corrupção. O que está acontecendo hoje no Brasil não é por acaso. Nada disso seria possível sem novos instrumentos de investigação, de apuração, de processamento e de julgamento de autores acusados de crimes contra a administração pública. Novos pilares nesse combate, como possíveis acordos de leniência, como normas de compliance nas empresas e, no âmbito criminal, os famosos acordos de colaboração premiada, ou mais popularmente conhecidos como delação premiada, são instrumentos que, aliados a outros que vieram ou foram fortalecidos por estas novas leis, nos dão algum alento de uma possível mudança do cenário. A colaboração premiada, apenas para me ater em tom de provocação ao tema hoje discutido, não é nenhuma novidade. Como sabemos, no direito brasileiro, desde as ordenações filipinas, já se previa um tipo de estímulo a que acusados de crimes, os crimes, então, de lesa majestade, pudessem ser beneficiados em troca de informações. Durante um longo tempo, não se teve notícia no direito brasileiro da sua utilização. Até que, por força, diria, talvez, da universalização do direito, ou da globalização do direito, a aproximação dos sistemas mais próximos ao mundo ocidental, o sistema da common law e o sistema da civil law, essa aproximação trouxe uma miscigenação de institutos, entre os quais o Instituto do Acordo Penal. Todos se recordam que, quando entre nós se introduziu, com a Constituição de 1988, o Instituto da Aplicação Imediata de Pena, mais conhecida como transação penal, houve uma reação muito grande, porque nós não tínhamos essa tradição de perseguir e punir condutas criminosas mediante a colaboração ou a negociação entre o Estado e o criminoso. Houve uma reação e, hoje, os juizados especiais criminais são uma realidade concreta. E não aconteceu de forma diferente, mas até de maneira a produzir uma reação muito mais forte com a vinda dos institutos trazidos por essas leis recentes de que falei, sobretudo o Instituto da Colaboração Premiada, que nada mais é do que uma confissão qualificada, uma confissão mais complexa, que pode ser estimulada ou não pelo Estado, pode ter a iniciativa do próprio acusado, mas que implica uma série de consequências e também de deveres e direitos por parte daquele que aceita e daquele que oferece a proposta. Evidentemente que há críticas que são colocadas, sobretudo por um segmento dos advogados, críticas muitas vezes até ponderáveis, e talvez a principal delas seja
a questão ética de se premiar uma conduta que traduz uma traição, digamos, entre os autores da conduta, mas a essa crítica se faz a seguinte resposta. Qual seria a lealdade que se pode esperar no campo da ilicitude? Se nós temos um bem jurídico que recebe tutela penal e é apoiado pela sociedade, e, de um outro lado, temos o que se pretende ser uma lealdade ou companheirismo entre os autores da conduta ilícita, na verdade, nós temos uma oposição entre a lealdade à sociedade e a lealdade aos infratores das leis que essa sociedade estabeleceu como leis penais. Então, a opção, evidentemente, há de ser pela lealdade à sociedade, né? Essa seria uma resposta que, evidentemente, não elimina o questionamento ético, mas, pelo menos, o situa dentro de uma realidade, de um pragmatismo inerente a uma sociedade moderna, complexa, com tanta diversidade também no campo da ilicitude penal. Quais seriam os riscos da colaboração premiada? Apenas para enunciá-los. O primeiro deles foi, inclusive, objeto de uma menção do professor Luchetti, professor Mezzetti, que é do uso das prisões cautelares, que na Itália produziu 20 suicídios. Evidentemente que a prisão cautelar é uma medida excepcional e deve ser utilizada em casos excepcionais. E sempre se irá questionar se, em casos de corrupção, deva ser a primeira ou a única medida possível de ser empregada a título de tutela cautelar. É um questionamento que se faz em relação a qualquer outro crime. E a resposta se dará pelo uso prudente do próprio exercício da judicatura com os institutos processuais pertinentes. Um magistrado sabe avaliar, caso a caso, se uma prisão preventiva, como última ratio, na tutela cautelar de um bem que esteja em risco, deva ser a medida adequada, idônea e suficiente necessária para aquela hipótese. Há também uma crítica ao excesso de acusação como meio para obtenção da confissão do réu. É o que se chama na doutrina norte-americana de overcharging, ou seja, eventualmente pode ocorrer e isso nos Estados Unidos é visto com muita facilidade, pode ocorrer uma imputação generalizada de crimes para, numa negociação, obter-se um consenso mínimo. Também afirma-se que há um emprego ardiloso ou criminoso da delação pelo réu, pela possibilidade de que este réu possa, com a delação e também com os acordos de leniência envolvendo as empresas jurídicas, as pessoas jurídicas, prejudicar empresas e prejudicar pessoas, quer por questões de concorrência, quer por questões de inimizade ou questões financeiras ou outras questões de variada origem, de modo a tornar sob suspeita um acordo com essa motivação. Isso também pode ser contornado com a efetiva comprovação dos fatos que são objeto de acordo, pois, como sabemos, só se concedem os benefícios aos acusados que aceitam a colaboração premiada se o conteúdo de suas confissões ou de suas delações vier a ser efetivamente comprovado ao longo do processo. Ao contrário do sistema norte-americano, em que, mediante o que lá se chama plea guilty, ou mecanismos mais genéricos de plea bargaining, é possível a inflição de pena sem o devido processo legal, bastando que se realize uma audiência perante o magistrado competente para que se defina ou se acerte a voluntariedade daquele acordo, mas não é necessária a instauração de um processo penal judicializado no sentido que bem conhecemos. Entre nós,
isso não é possível. É possível, numa única hipótese de perdão judicial, há uma possibilidade de atraso até no oferecimento da denúncia, mas a validade desses acordos, repito, se condiciona à comprovação dos fatos que foram objeto do acordo. Fala-se também de danos colaterais aos trabalhadores, a pequenas empresas que venham a ser envolvidas, sobretudo nesses acordos de leniência. E, evidentemente, que são efeitos indiretos decorrentes de desemprego ou de fechamento de empresas que talvez não sejam diretamente as empresas afetadas pela transação penal, mas indiretamente acabam sendo também prejudicadas. Um importante, eu terminaria aqui a minha participação, uma importante crítica, uma preocupação que se faz, e aí que é uma coisa talvez mais pessoal, relativamente à instalação entre nós desse novo instituto da colaboração premiada, é um certo enfraquecimento, ou perigo de enfraquecimento da atividade investigatória do Estado, tanto pelo Ministério Público quanto pelas polícias. E digo isso por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, nós não passamos a uma fase que se esperava ter sido atingida, que é a fase da comprovação tecnológica, vamos dizer assim, a comprovação científica de diversas infrações penais que, de alguma forma, deixam vestígios. Quando nós comparamos o modo de se investigar um crime nos Estados Unidos e o modo de se investigar um crime no Brasil, nós temos um gap, uma distância muito grande. Nós não investimos na perícia técnica, na polícia técnica. Nós ainda trabalhamos com uma tônica muito forte no depoimento de testemunhas e na confissão dos acusados. Isso produz resultados temeráveis, resultados incertos, inseguros, porque sempre dependeremos do subjetivismo desses depoimentos. E bem sabemos que a qualidade, nem sempre, da assistência técnica dada ao réu permitirá a esse indivíduo, que muitas vezes é ignorante, é uma pessoa sem nenhum conhecimento, nenhuma formação, ter a dimensão exatamente dos seus direitos e também dos seus deveres. Então, nós ainda trabalhamos com a confissão e com a prova oral como a rainha, no caso da confissão, a rainha das provas. Nós não avançamos no investimento da perícia técnica. E agora, o risco que se corre com a colaboração premiada é o de que, com a facilidade de se obterem informações a partir desses acordos, haja um certo enfraquecimento de outros meios probatórios ou de outras técnicas de investigação que talvez fossem mais idôneas, mais seguras e até nem dependessem tanto da participação ativa do acusado. É apenas uma preocupação que, como disse, pode ser contornada por uma atuação sempre com muita cautela, muita prudência e objetividade por parte do Ministério Público, uma instituição de notável importância no cenário jurídico criminal do Brasil, e da magistratura também na necessária prudência e imparcialidade que bem caracterizam e marcam a atuação de qualquer magistrado, seja ele de que instância ou categoria for. São preocupações, senhor presidente, que trago apenas como breve ilustração para, como debatedor e não como expositor, trazer talvez a consideração do professor Luca Medzetti e do jornalista Diego, que me sucederá no debate, de modo a que possamos, tal qual a realidade italiana, uma realidade da qual sempre procuramos nos inspirar. Sabemos muito bem que a nossa formação jurídica
e também uma boa parte de nossa formação cultural se deve à Itália, um país tão amigo, tão próximo, né? Tive, particularmente, a oportunidade de, em outubro do ano passado, conhecer a Emília-Romana, a cidade de Bolonha, onde provei da sua conhecida cozinha, dizem que é a mais qualificada, a mais refinada cozinha da Itália, e onde vi também a grandeza cultural desta cidade, onde se encontra a universidade mais antiga do mundo. Uma cidade estudantil, muito agradável, e de onde vêm grandes ensinamentos, enfim, não só de Bolonha, mas de toda a Itália. Não é por outro motivo que nossos dois códigos, o Código Penal e o Código de Processo Penal, foram praticamente uma reprodução, com adaptações aos antigos códigos italianos da década de 30, os códigos Rocco, né, de 1930. E várias dessas leis penais recentemente promulgadas tiveram também inspiração em institutos similares italianos. O pentitismo, né, a colaboração dos pentiti, né, enfim, integrantes de crime organizado, não só do terrorismo, mas também da máfia e depois dos crimes contra a administração pública, foram um exemplo de inovação também no direito italiano, a partir da permissão do patteggiamento, que é um instituto que traduz, de uma maneira geral, a possibilidade de acordo entre acusado e Ministério Público. O Ministério Público na Itália, que tem suas características peculiares, integra a magistratura, mas, enfim, uma realidade muito próxima à nossa, e creio que a cada dia mais dela nos aproximamos. O objetivo é comum, né? É um objetivo de compatibilizar, enfim, a necessidade de que a justiça, como diria Pascal, seja exercida com força, com potência, mas sem tiranismo. Esse equilíbrio do Estado, o equilíbrio que lhe confere o status de Estado civilizado, é o grande desafio das democracias modernas. Tanto na Itália quanto no Brasil, creio que essas mudanças que ocorrem de maneira até brusca, muitas vezes, passa por um amadurecimento das instituições, e, nesse ponto, me parece que o Brasil está passando com louvor, na medida em que a magistratura, o Ministério Público, a polícia, também a advocacia, estão, enfim, passando por esse momento crítico de uma maneira, me parece, correta, né? Enfim, sem prejuízo, eventualmente, de um ou outro caso que possa ser objeto de questionamento, mas, de uma maneira geral, creio que estamos passando no teste. Então, com essas palavras, senhor presidente, eu agradeço imensamente a honrosa missão que me deu de aqui estar, na companhia de tão ilustres colegas, professores, juristas, os servidores desta casa, que sempre nos prestigiam, e parabenizo mais uma vez Vossa Excelência pela sua condução tão altaneira, tão exemplificante para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, ministro Schietti.